Eu me chamo Mariana e esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de resistência dos materiais. E no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 4.126, tá? E ela diz o seguinte: o momento M é aplicado a uma viga com a seção transversal mostradas na figura, em um plano formando um ângulo com a vertical. Na alternativa A ele pede para a gente determinar a tensão no ponto A, alternativa B, a tensão no ponto B e a alternativa C, a tensão no ponto D. Certo? E aí, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é observar a figura, né, que ele traz na questão, né, porque que tem algumas informações bem importantes. A primeira delas é que o momento, né, que ele cita no enunciado, ele tá aqui, ó, no valor de 250 Nm. E ele faz essa rotação. Então, ele traz pra gente o sentido dessa rotação. Dessa forma, o que a gente vai fazer? Por que essa informação é importante, né? A gente vai trazer esse mesmo sentido que ele traz na figura para o nosso eixo no quadrante em que o momento se encontra, tá? Então, ó, no quadrante que o momento tá, a gente vai trazer essa rotação aqui, ó, redesenhar ela tanto para o Z como para o Y, né? Que é o nosso outro eixo que a gente tem aqui, ó. Então, vou trazer também aqui, ó, esse mesmo sentido da rotação aqui para o eixo Y. Tá? Próxima informação importante é esse ângulo aqui que ele traz. Ele traz aqui um ângulo de 30 graus em relação ao eixo Y, certo? O eixo da vertical. E aí a gente também precisa espelhar esse ângulo para o quadrante em que a gente já está trabalhando aqui, né? O quadrante como momento tá, certo? Então, trazendo esse ângulo aqui para esse quadrante, a gente vai ter aqui, né, entre o momento e o eixo Z, um ângulo de 30 graus, certo? Então, esse momento ele faz em relação ao eixo Z, né, um momento de 30 graus. Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, o próximo passo é redesenhar essa figura, certo? Então, eu trouxe aqui essa figura já desenhada pra gente. Trouxe uma delas aqui, essa da esquerda, em relação ao eixo Z e outra só em relação ao eixo Y, certo? Então, tem aqui os pontos A, B e D devidamente posicionados, certo? Então, eu vou trazer novamente aqui em relação aos meus eixos, tá? Aquela mesma rotação, né, que ele traz na figura, que o momento, né, faz. Então, trazendo aqui essa rotação devidamente representada aqui para as minhas figuras, tá? Então, eu preciso observar em que sentido essa rotação tá. Então, começando aqui pelo eixo Z, a gente tem, ó, essa rotação indicando que a parte superior do eixo X, na verdade do eixo Z, né, ele chama de Z, aqui na horizontal, é uma região de compressão, então região que a gente já conversou em outros vídeos, né, uma região negativa, e logo abaixo do eixo Z, uma região de tração, uma região positiva, tá? Então, fazendo a mesma análise aqui para o eixo Y, né, o sentido aqui da rotação, ó, nos indica que o lado esquerdo é um lado negativo, ou seja, um lado, a região, né, de compressão, e o lado direito, né, tração, então positiva. Vou aqui, ó, adicionar, só para representar de um jeito diferente, tá? Com uma achura, essa região de compressão para o eixo Z e para o eixo Y, certo? Bom, fizemos aqui as devidas representações. Agora, né, a gente precisa lembrar como é que a gente calcula essa tensão, certo? Então, ó, teremos que a tensão é igual a mais ou menos o momento em Z vezes a distância em Y dividido pela inércia em Z, mais ou menos o momento em Y vezes a distância Z dividido pela inércia em Y, certo? Bom, ele pede para a gente calcular essa tensão em 3 pontos diferentes. No ponto A, no ponto B e no ponto D. Então, eu vou aqui substituir, né? Então, ó, para a tensão em A, nós calculamos mais ou menos o momento em Z vezes o YA, dividido pela inércia em Z, mais ou menos o momento em Y vezes esse Z também em relação ao ponto A, dividido pela inércia em Y, certo? E aí, a gente tem a mesma análise agora para o eixo B, certo? Então, ó, vou apenas repetir aqui e alterar, né, as distâncias que antes eram em A, né, para B, certo? Então, ó, tensão em B, YB e ZB. Mesma coisa para o meu próximo ponto, né, que ele traz pra gente, que é o ponto D.
Então, ó, trazendo aqui também para o ponto D, terei aqui, ó, que a tensão em D, o YD e o ZD, certo? Até aqui tudo bem, né? Só que aqui, se você observar, a gente tem aqui mais ou menos. Então, como é que a gente define, né, se esse termo ele é positivo ou se ele é negativo? Bom, vai depender de onde o ponto que eu estou analisando ele está. Então, eu preciso verificar, a partir daquela figura, né, que a gente redesenhou, se o meu ponto ele está na região de compressão ou se ele está na região de tração, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras informações que a gente precisa saber aqui são esses momentos, né? Então, vamos calcular aqui eles, certo? Então, ó, o momento em Z é igual ao momento que ele traz pra gente, né, na figura, que é 250, vezes o cosseno do ângulo, né? Porque ele tá colado aqui com esse ângulo de 30. Então, cosseno de 30. E o momento em Y vai ser 250, só que ao invés de ser cosseno, né, é seno de 30, certo? Então, o momento em Z, trazer só aqui um pouco para baixo, certo? O momento em Z, ele vai ter o valor de 216,5 Nm. E o momento em Y, né, 250 vezes o seno de 30, 125 Nm, certo? Então, já descobrimos aqui o momento em Z, certo? Ó, e o momento em Y. Vamos descobrir agora, pessoal, a inércia, certo? Tanto em Y como em Z. Então, vamos lá. Lembrando, como é que a gente calcula, né, a inércia? Vamos lá, vamos relembrar aqui esse assunto que é tão importante, né? Cálculo do momento de inércia. Então, eu vou trazer essas informações aqui um pouco para baixo e vamos lá, ó. Começando aqui pela inércia em Z, certo? Lembrando que a inércia é BH3 sobre 12 mais a área vezes a distância ao quadrado, tá? Então, vamos substituir aqui todas essas informações. A começar pela base, né? Quem é a base aqui no caso da inércia em Z? A gente lembra que nos vídeos anteriores a gente deu uma dica importante, né? A base, no momento de inércia, é a aresta que é paralela ao eixo. Então, como a gente está analisando aqui para o eixo Z, a minha base vai ser a aresta paralela ao eixo Z. Então, ó, paralela ao eixo Z, ó, é essa aresta aqui, que tem um valor de 80 milímetros, se a gente verificar as cotas aí da figura que a questão nos trouxe. Então, ó, base 80 milímetros, né, 80, vezes a altura, que ele traz pra gente na questão aqui, ó, 50 mais 50, que é 100, né? Então, 80 vezes 100 ao cubo sobre 12, mais a área. Quem é a área? A área do meu retângulo, né? A área do meu retângulo base vezes a altura, ou seja, 80 vezes 100, então 8.000, né? Então, mais 8.000 vezes a distância. Observe que, nesse caso aqui, por se tratar, né, de uma figura no formato retangular, a gente não tem essa distância, né? Porque, lembrando, essa distância se refere à distância entre o centroide da minha figura até a linha neutra. E nesse caso, a linha neutra ela está localizada no mesmo ponto, né, que o centroide, então a gente não tem uma diferença. Então, para o retângulo, lembrando que esse termo aqui, ó, ele é igual a zero, tá? Então, a gente vai calcular só esse primeiro termo aqui, o que está entre parênteses, certo? De tal forma que a minha inércia no ponto Z, né, vai dar o valor de 6,667 vezes 10 à sexta. Como as minhas unidades aqui, né, estão de acordo com as cotas, que estão em milímetros, meu momento de inércia vai dar em milímetro a quarta. Só que eu preciso transformar para metro a quarta, né? Então, eu vou reescrever aqui, ó. Minha inércia vai ficar 6,667 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Então, essa informação é importante, vou destacar aqui, tá? Então, da mesma forma, a gente calcula aqui a inércia para o eixo Y, né? Então, ó, mesma coisa. A inércia em Y vai ser, eu já vou substituindo aqui, certo? Quem é a base, né, da minha figura em relação ao eixo Y? É a aresta paralela ao meu eixo. Então, olhando aqui, a aresta paralela ao meu eixo, ó, é essa aqui, que tem um valor de 100, né? Então, 100 vezes a altura, que é 80, ao cubo sobre 12. Então, como a gente já tinha conversado, né, esse termo aqui para o retângulo, ele zera, né, porque a distância é zero. Então, eu só preciso fazer só essa multiplicação aqui, essa divisão, tá? Então, de tal forma que nós teremos que a inércia
em relação ao eixo Y, a inércia em Y, vai dar o valor de 4,266 vezes 10 a sexta. Então, milímetro aqui é a quarta, né? Então, transformando para metro a quarta, a nossa inércia em Y vai ser 4,266 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Então, vou destacar aqui também essa informação que é importante. E agora, vamos lembrar aqui, ó, momento em Z temos, momento em Y temos. Inércia em Z temos, inércia em Y nós também temos. Agora, nós só precisamos saber quem são essas distâncias, né, ó? YA, YB, YD, ZA, ZB e ZD. Então, a gente só precisa retomar ali a nossa figura, né? Então, vamos retomar ali e a gente vai descobrir quem são, né, esses valores, certo? Então, vamos lá, ó. Vou dar aqui um zoom. Ó, vamos olhar aqui primeiro para a figura da esquerda, certo? E vou desenhar aqui com outra cor, tá? Então, ó, essa distância aqui é a distância YA, né? A distância vertical entre o ponto A e o eixo Z. Nós temos aqui, ó, o YB. E nós temos aqui, ó, o YD. E a mesma coisa aqui para a figura da direita, né? Aqui a gente vai ter, ó, ZA, que é a distância do ponto até o eixo Y na horizontal. Aqui, ó, ZB. E por último aqui, ó, ZD. Você concorda comigo que, ó, observe, ZA é igual a ZB, que é igual a ZD, porque a gente está observando aqui, né, uma figura retangular, então essas distâncias elas são iguais, né? E observando aqui para o ZA, ZB e ZD, essa distância é quanto? 40 milímetros, né? Basta a gente verificar aqui, ó, na nossa figura, a gente tem aqui essas cotas, certo? E você concorda comigo também que YA é igual a YB, que é igual a YD, tá? E essas distâncias aqui são 80 milímetros, então, show! Então, agora a gente só precisa substituir, né, todos esses valores lá nas equações, certo? Começando aqui, ó, pela tensão no ponto A, tá? Então, vamos começar aqui substituindo as informações. Lembrando que esses valores positivos ou negativos vai depender de onde o ponto que a gente está observando ele está, né? Se ele está na região de tração ou de compressão. Então, vamos lá. O ponto A, em relação ao eixo Z, ele está na região positiva ou compressiva, né? Uma região trativa ou compressiva. Então, ó, a gente retoma lá e, ó, o ponto A, em relação ao eixo Z, ele está na região, ó, compressiva, né? Uma região negativa. Então, a gente vai colocar o sinal lá negativo, certo? Então, ó, menos, né? Vou colocar aqui, menos, substituindo agora MZ, né? Lembra quanto é MZ? 216,5. Como a unidade aqui já está em newton-metro, eu não preciso transformar, então só basta eu colocar aqui 216,5. Quem é o YA? A gente viu lá, né, que o YA era quanto? 50 milímetros. Então, ó, 50 vezes 10 a menos 3 para transformar para metro. E a inércia, né, em relação ao eixo Z é 6,6667 vezes 10 a menos 6. Então, esse primeiro termo aqui, ó, já foi. Falta agora esse, né? Vamos lá, esse segundo termo, ele é positivo ou ele é negativo? Então, a gente precisa olhar agora em relação ao eixo Y, né? Então, ó, em relação ao eixo Y, retomando lá a figura, em relação ao eixo Y, esse ponto A, ele tá também, ó, na região de compressão, uma região negativa. Então, a gente agora volta lá e adiciona o sinal negativo também para o primeiro termo. Então, menos, quem é o momento em Y? A gente calculou também, né? O momento em Y é 125. Como está em newton-metro, só coloco só os 125. Vezes a distância, né? Que era 40 milímetros, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3 em metro já.
dividido pela inércia em Y, né? E quem é a inércia em Y? 4,266 vezes 10 a menos 6. Então, substituindo aqui esses valores e calculando, né? Eu obtenho que minha tensão em A vai ser igual a menos 2,796 vezes 10 a sexta Pascal. Esse 10 a sexta Pascal é a mesma coisa que megapascal, né? Então eu vou apagar aqui, ó, e vou adicionar a tensão aqui já em MPa, tá? E vou destacar aqui em amarelo essa informação. Então a tensão em A eu já descobri. Então vamos para as demais, certo? Mesmo processo. Você concorda comigo que esses valores todos que a gente usou aqui, eles se repetem, só vai mudar o sinal? Então eu vou copiar isso aqui tanto para a tensão em B, e vou colar, e para a tensão em D. Lembre que você só vai fazer isso porque é um retângulo, né? Esses momentos eles não mudam, essas distâncias em relação ao ponto B e D a gente viu também que não mudou, então a gente repete. Mas se for um perfil não simétrico, né? For um perfil diferente de um perfil como a gente estava vendo aqui retangular, você não pode copiar e colar todas as informações, você tem que reanalisar para o ponto que você está observando, tá? Então aqui, ó, para o B a gente vai mudar só os sinais, né? Então eu vou apagar aqui os sinais anteriores e vou analisar, ó. O ponto B, em relação ao eixo Z, ele é positivo ou ele é negativo? Então, vamos lá, ó. O ponto B, em relação ao eixo Z, ele está na região de tração, né? Então, ele é positivo. E em relação ao eixo Y, o ponto B, ele está na região compressiva. Então, o primeiro termo é positivo e o segundo é negativo, tá? Então, volto aqui, ó, e vou adicionar aqui, ó. Então, positivo e negativo, de tal forma que minha tensão no ponto B, então ó, a tensão aqui no ponto B vai ser igual a mais 0,456 vezes 10 a sexta Pascal, né, que é a mesma coisa que megapascal. Então, substituir aqui e vou destacar essa informação aqui em amarelo, tá? Nas minhas anotações aqui. Então, a mesma coisa aqui, ó. A tensão em D também só vai mudar os sinais. Então, eu vou aqui verificar onde é que o ponto D está localizado, né? Se ele está localizado na região de compressão em relação a Z. Em relação a Y, se ele está em uma região de compressão também ou de tração. Então, retomo lá. O ponto D, ó. O ponto D em relação ao eixo Z está na região de tração. E o ponto D, em relação ao eixo Y, está na região de tração também. Então, tanto o primeiro termo como o segundo, os dois, né, ambos vão ser positivos. Então, vou vir aqui, ó, e coloco aqui positivo no primeiro termo e positivo no segundo termo. De tal forma que eu vou obter, né, que a minha tensão em D é mais 2,796 vezes 10 a sexta Pascal, né, ou seja, MPa, megapascal, aqui no ponto D, tá? Então, descobrimos aqui tudo que a questão pediu, né? A gente descobriu a tensão nos 3 pontos, tanto A, B como D, todos aqui em megapascal, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilha com seu amigo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.